Queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo 1, versículo 13. Na verdade, 2 Timóteo. Você virá mais 3 páginas para frente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Estas palavras do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Deixa-me repetir essas palavras. Conserva o modelo, ou o padrão, o molde, a forma das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Meus queridos, nesse nosso tempo juntos aqui como igreja, neste retiro espiritual, nosso tema será o que é o dispensacionalismo, ou melhor dizendo, a Bíblia contra o dispensacionalismo. Nosso objetivo é considerar um ensino que tem influenciado milhões de crentes em Jesus Cristo e centenas de milhares de igrejas em todo o mundo e em toda parte. Bem, esse é um assunto que lida sobre a natureza da igreja, o que é a igreja, como a Bíblia define a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um assunto que lida sobre os finais dos tempos. É um assunto que lida com o tema do milênio. É um assunto que lida com o povo de Israel e a igreja local. É um assunto que tem trazido confusão a muitas pessoas. É um assunto que tem dividido e rachado igrejas em muitos lugares. É um tema tão importante e tão necessário que quando nós consideramos algumas das estratégias do inimigo da igreja contra a igreja, dispensacionalismo tem sido um grande instrumento na mão dele. Se nós pudermos pensar em um grande dragão, uma grande besta de 3 cabeças, que tem avassalado muitas igrejas locais do mundo inteiro. Uma dessas cabeças nós chamaríamos de liberalismo teológico, a ideia de que a Bíblia é apenas um grupo de escritos baseado em uma cultura de uma época específica, cheia de folclores, cheia de ideias imaginativas, preso a um espaço, um tempo específico. Então há muita coisa aqui que precisa ser tirada de lado, purgado, que nós não podemos crer, que é apenas invencionice do povo primitivo de Israel. Esse é o liberalismo. O liberalismo rouba a palavra de Deus do povo de Deus porque esvazia a palavra de Deus de seu poder e de sua inspiração. Ela tira a inspiração da palavra de Deus e diz que a Bíblia é como qualquer outro livro e deve ser lida ou interpretada como qualquer outro livro em sua prateleira. A segunda cabeça desse grande dragão chama-se dispensacionalismo. E o dispensacionalismo é um ensino, esse é o nosso tema para esse período juntos, surgido aí na primeira metade do século XIX, que rouba muito da palavra de Deus, do povo de Deus, e diz que grande parte, ou grande porção das Escrituras pertence apenas ao povo de Israel da antiguidade, e esse povo que se encontra na Palestina hoje, chamado Israel. E assim o povo de Deus, a igreja, está de alguma maneira isenta de considerar a fundo ou de seguir os parâmetros do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é apenas para o povo de Israel. O dispensacionalismo é um ensino que tira o foco da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do seu retorno e coloca esse foco sobre o anticristo, sobre a besta e sobre sinais. Assim, milhões de crentes em Jesus Cristo são mais preocupados com a besta e com o anticristo e com tantas outras coisas do que com o retorno do nosso glorioso Deus e Salvador Jesus Cristo. A terceira cabeça nesse dragão chama-se pentecostalismo. E o pentecostalismo, que surge em finais do século XIX, início do século XX, ela também rouba a palavra de Deus porque diminui a autoridade da palavra de Deus e eleva a imaginação e a intuição humana, supostos sonhos e profecias, a um patamar de igualdade com a palavra de Deus. Assim, o objetivo do maligno, marque isso, sempre foi esse: tirar a palavra de Deus da mão do povo de Deus. E ao longo dos séculos ele tem usado muitas estratégias. E do século XIX para cá ele persiste usando essas 3 grandes estratégias. Nós não vamos lidar com um quarto tema que eu poderia chamar a cauda desse dragão, que seria a música contemporânea, que tem roubado a mente e o coração do povo de Deus em tantas igrejas. Mas pense nessas 3 cabeças, se eu posso assim ilustrar. E o pentecostalismo reduz a palavra de Deus
e eleva a imaginação humana e a autoridade humana. Assim, o objetivo do inimigo de nossas almas é tirar a pura palavra de Deus de nossas mãos, seja esvaziando ela pelo liberalismo que está por toda parte, seja tirando o foco do povo de Deus da palavra de Deus e colocando em certas ideias, interpretações outras, tirando grande porção da Bíblia das mãos da igreja, ou seja, pelo pentecostalismo, que reduz a Bíblia e eleva a imaginação e a autoridade humana. Bem, o nosso foco será essa segunda cabeça desse dragão. Perdoe esse tema, ou essa ilustração. Me baseio aqui no livro de Apocalipse, não é? Onde nós temos a menção do grande dragão buscando destruir ou engolir a igreja. E eu creio que alguns dos instrumentos utilizados têm sido essas ideias. Agora, deixe-me marcar um ponto muito importante. Quando nós lidamos com dispensacionalismo, isso é muito importante. Nós estamos lidando com uma questão dentro do arraial do povo de Deus. São crentes em Jesus Cristo que se consideram dispensacionalistas. Então nós estamos lidando com uma questão da família, do povo de Deus em toda parte. Não é? Há muitos irmãos em Cristo verdadeiramente salvos, transformados, que adotaram, foram influenciados por essas ideias chamadas de dispensacionalismo, mas é um assunto que está dentro do arraial do povo de Deus. Bem, deixa-me começar por aqui. Dispensacionalismo. Talvez alguns já tenham ouvido o tema. Fala sobre a natureza da igreja. O dispensacionalismo é uma doutrina, uma visão que estabelece uma diferença marcante entre igreja, por um lado, e o povo de Israel, a nação de Israel, por outro lado. Nós vamos ver nessa manhã também o que significa o reino de Deus. Nosso terceiro estudo focará, o segundo estudo focará um pouco mais nesse tema à noite. E qual é realmente o ensino da palavra de Deus sobre a igreja, o reino de Deus, o arrebatamento e o milênio? São questões que nós vamos passar ao longo desses encontros aqui. Bem, o nosso objetivo é contrastar, então, o ensino das Escrituras, seguindo o nosso método bereano, não é? De considerar os textos e reunir o ensino, contrastando isso com o ensino, a doutrina chamada dispensacionalista. Nós teremos 4 estudos, nesses 4 estudos nós queremos colocar todas as peças do quebra-cabeça junto. Não será possível ir muito a fundo, porque é um sistema um tanto complexo, com muitos detalhes, que tem mudado ao longo de um século várias e várias vezes. E eu não espero que a compreensão de todos os detalhes seja possível aqui. Mas eu tenho certeza que ao final desses 4, 5 estudos, vai ter uma grande clareza na mente de cada irmão aqui sobre qual é o ensino da palavra de Deus, o que é o dispensacionalismo e como nós podemos nos defender e auxiliar outras pessoas também quanto a isso. Bem, queridos, há uma pequena caixa aqui na frente também para perguntas e respostas. E as respostas eu darei, você traz as perguntas. Há papel aqui dentro, e conforme você anota no teu bloco de notas essas perguntas, deixa aqui, eu vou analisá-las no nosso intervalo, e as respostas eu trarei na sexta-feira. Então, conforme os estudos forem seguindo, ponham suas questões aqui. Eu creio que ao longo dos estudos, muitas das perguntas vão ser respondidas. Bem, por que estudar um assunto como esse? Um tema tão estranho, dispensacionalismo, que nome difícil de memorizar, não é? A razão é que, como crentes em Jesus Cristo, crentes na palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, é a nossa única autoridade. Ela é suficiente para a igreja em termos de doutrina, de ensino para a vida do crente, e não especulações humanas. E não ideias de homens, por mais populares que sejam esses líderes, também são falhos. Assim nós precisamos basear tudo aquilo que nós cremos e afirmamos em textos da palavra de Deus, não em textos isolados, mas em compreensões bíblicas. Somente assim a nossa fé será realmente uma fé bíblica, e não uma fé baseada na ideia de fulano, na visão de Beltrano, na interpretação de Cicrano. Nós temos o dever, como crentes em Jesus Cristo, de sermos zelosos pela verdade que Deus nos deu. É uma verdade que foi entregue à sua igreja e precisa ser conhecida, amada e defendida. E assim, se nós não conhecemos a verdade, então primeiro nós estamos em perigo, segundo nós estamos em grande perigo porque podemos desencaminhar outras pessoas também, em terceiro nós estamos em grandíssimo perigo em sermos pessoas desagradáveis a Deus, porque se Ele nos deu uma vontade revelada de uma maneira clara e simples, cabe a nós conhecê-las. Agora, um pequeno conhecimento sobre um assunto muito importante é algo de grande perigo. Ter um conhecimento superficial, desconectado, reduzido de um assunto importante é algo muito perigoso. Se você está lidando com uma máquina
e essa máquina, ela corta, ela fura, ela tem eletricidade, e você não lê o manual com calma em cada detalhe, você corre um grande risco ali, não é? Tomar um choque, de perder um dedo, ou alguma coisa do tipo. Agora, muito mais, as doutrinas da palavra de Deus. Se nós temos um conhecimento superficial sobre esses temas da palavra de Deus, como o que é a igreja, o retorno do Senhor Jesus Cristo, qual é o plano e o propósito de Deus para o seu povo e questões como essa, então nós estamos em perigo porque nós podemos muitas vezes desencaminhar outras pessoas passando informações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Segundo, porque é a vontade de Deus para toda a igreja e o seu comando que o seu povo esteja enraizado e firmado na fé. E assim, para cumprir esses deveres, nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus. Bem, deixa-me passar para o assunto então. Eu creio que não há necessidade de justificar tanto o tema, não é? Todos estão atentos às grandes questões e problemas e dúvidas e comoções que têm sido criadas por aí por conta de ideias a respeito do final dos tempos. E quanto debate, não é? Debates infindáveis. Nós queremos realmente trazer clareza nesse assunto. O que é o dispensacionalismo? Talvez você já tenha ouvido falar. Talvez você já tenha um conhecimento um pouco mais claro, estabelecido sobre este ensino. Bem, é um sistema teológico. Dispensacionalismo é um sistema de interpretação da Bíblia, mas que tem um foco mais específico na escatologia. O foco do dispensacionalismo é a escatologia. O que é escatologia? Escatologia é uma palavra do grego escaton. O próprio termo já lembra explosão, não é? Escaton, fim. Exatamente essa ideia. Escatologia se refere às questões referentes ao final dos tempos. E essa teologia, ou esse grupo de visões e de ensino chamado dispensacionalismo, tem um foco, a luz mais forte está sobre as questões referentes ao final dos tempos. Mas o dispensacionalismo não é somente sobre o final dos tempos. Essa é a imaginação de muitos, que é um ensino, uma visão que somente lida com as questões referentes ao final dos tempos. O dispensacionalismo, por ser uma teologia, também lida com a doutrina da salvação e com a doutrina da igreja. Eles tentam definir o que é salvação da maneira deles e tentam pintar a figura da igreja da maneira deles. Por isso que se torna uma teologia. Deixa de ser apenas sobre questões do final dos tempos, escatologia, e abre um pouco o leque para outras questões e se torna uma teologia. E quando nós lidamos com esse tema, nós devemos lembrar que é um assunto que está dentro do arraial do povo de Deus. Nós não estamos lidando aqui com indivíduos que estão fora, na sua maioria, do campo cristão bíblico. Muitos dispensacionalistas são irmãos e irmãs em Cristo Jesus, pessoas salvas e transformadas. É claro que esse ensino ele perpassa tanto igrejas históricas, quanto igrejas pentecostais, mesmo em seitas, e mesmo sai da borda do escopo cristão e cai em algumas seitas muito estranhas por aí. Mas a maior parte das pessoas que creem e que são conduzidas por essas ideias estão dentro realmente do arraial do povo de Deus. E é muito importante nós mantermos isso em vista, porque o nosso objetivo é ganharmos pessoas para uma posição bíblica, trazer pessoas a uma posição que sejam mais agradáveis a Deus, e não simplesmente combater um ensino errado e esquecer da pessoa. Nós queremos auxiliar pessoas e ganhá-las para uma posição bíblica. Então nós lembramos isso, não é? Ao lidarmos com doutrinas, ensino, nós precisamos diferenciar entre pessoas que promovem o erro e que são uma pedra de tropeço, a Bíblia chama isso de escândalo, diante da igreja, e resistir tais pessoas. Nós temos que ter grande compaixão por aqueles irmãos e irmãs que realmente estão confusos e tentar ganhá-los. E para ganhá-los nós precisamos ter clareza sobre o que nós cremos. Bem, querido, a Bíblia, irmãos, pense sobre a palavra de Deus, esse livro divino. A Bíblia são cartas de amor de um Pai Celestial a seus filhos e filhas. Escrita por Deus, dirigida àqueles que Ele ama. Mas o dispensacionalismo, ele rouba grande parte desses envelopes, dessas cartas do povo de Deus, e diz que grande parte das Escrituras são dirigidas apenas a um grupo de pessoas, que é a nação de Israel. E o dispensacionalismo crê que o Antigo Testamento são escrituras dirigidas à nação de Israel em particular. E por nação, eles se referem à nação realmente que se encontra na Palestina. Não é a nação dentro da nação. Não é apenas a igreja que se encontra dentro de Israel, o grupo dos eleitos, as pessoas salvas naquele Estado nacional, mas ao povo, aquela nação, aquele Estado nacional. A ideia do dispensacionalismo é esta, que a Bíblia, em sua maior parte, se dirige apenas a Israel e o Novo Testamento à igreja. É por isso que você encontra em muitas igrejas pessoas que não dão uma bola
para o Antigo Testamento e não há mensagens evangelísticas do Antigo Testamento, como se o Evangelho não estivesse, no Antigo Testamento. Pouquíssimo é lidado ali, porque é um livro, um texto que é dirigido primariamente para o povo de Israel, com suas profecias e promessas dirigidas àquela nação, e o Novo Testamento é uma porção das Escrituras para a igreja, sobretudo. Agora, quando nós fazemos isso, nós, na verdade, mutilamos a revelação de Deus e separamos ela de uma maneira artificial. Por isso que é de suma importância conhecer o que a Bíblia diz sobre essas questões, referente à salvação, referente ao que é a igreja, a diferença entre igreja e povo de Israel, ao final dos tempos, a vinda do anticristo, ao milênio e todas essas coisas. E temos clareza sobre os erros do dispensacionalismo. Bem, queridos, isso é um estudo panorâmico, mas deixe-me definir dispensacionalismo de uma maneira diferente. É um movimento. Há uma teologia com foco no final dos tempos da escatologia, mas é um movimento. Dispensações, ou dispensação, daí o termo dispensacionalismo. É uma ideia que entende que a melhor maneira de se observar ou se conhecer a Bíblia é considerando que Deus tem revelado a si mesmo por sucessivas dispensações. Eles falam muito sobre dispensações, daí o apelido, o rótulo que lhes foi dado de dispensacionalismo. Aqueles que creem neste ensino, dispensacionalismo, pessoas no meio reformado, pessoas no meio pentecostal, no meio histórico, eles dividem a Bíblia em muitas partes ou fatias, muitas dispensações. E a ideia é que Deus está dispensando ou outorgando uma verdade a um período específico ou uma aliança a um período específico da revelação histórica. E logo na sequência, uma outra dispensação de verdade, ou de uma aliança, ou de lei. Então daí essa ideia de dispensações ou de partes a serem divididas e o apelido que se tomou ao longo da história sobre o dispensacionalismo. Por exemplo, há grupos diferentes dessas correntes teológicas, da corrente teológica dispensacionalista, que dividem a Bíblia em 3 dispensações, outros dividem em 4 dispensações, alguns em 7 e outros em 8. Eles falam, por exemplo, sobre a dispensação da inocência, período de Adão antes da queda. Esse foi um período da história. Então eles falam sobre a dispensação da lei, Israel e a lei, então sobre a dispensação da graça. Você já ouviu falar sobre isso? As dispensações. Agora, há uma certa confusão no meio dispensacionalista, porque há muitas maneiras de se dividir a Bíblia. Então eles vêm com 4 divisões, 6 dispensações, 8 dispensações, não há um acordo entre eles. Mas o que eu estou fazendo aqui é considerar o dispensacionalismo clássico, em sua essência mais geral, sem lidar com os extremos. E essa ideia de que você observa a Bíblia por meio dessas dispensações ou divisões. Outras divisões históricas na Bíblia são estas: de Adão a Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro na Babilônia, do cativeiro até Cristo, e assim por diante. Foram 7 dispensações, ou 7 períodos. Mas se você pegar a Bíblia e dividir ela em marcos ou em porções como essa, você pode chegar a 100, não é? A 500 divisões. Tudo depende do que você está buscando. Tudo depende do Ebenezer que você coloca ali, da estaca. Eu quero marcar desse ponto para cá, eu quero focar em pessoas salvas, eu quero focar em rebelião, eu quero focar em construção de reinos. Então você pode fazer centenas de dispensações. Agora, se nós lidarmos com a questão da maneira como Deus lida com o seu povo ao longo da história, desde Adão até o final dos tempos, então nós podemos ver que Deus, sim, de uma maneira bem clara, lida com certos marcos, com certos homens na fé, ou certos grupos de pessoas, onde você percebe uma mudança de um período para outro. Na verdade, nós temos Adão, então a queda, Noé, uma aliança feita com Noé, depois uma aliança feita com Abraão. Então muitos dispensacionalismos lidam em termos de alianças e dividem essas dispensações em alianças. Isso é muito importante marcar. Agora, embora esse termo dispensacionalismo tenha sido o marco e o apelido central deste movimento, não são as dispensações ou divisões que marcam essa teologia. Mas o que marca, esse é o pivô central, eu gostaria que você marcasse isso na mente. O que caracteriza esse sistema teológico é a maneira como o dispensacionalismo vê ou encara a igreja. Esse é o ponto central. Aquilo que eles definem por igreja é exatamente isso que está no centro de todo o pensamento do dispensacionalismo. A principal característica, essência desse sistema chamado dispensacionalismo é a distinção que eles fazem entre a igreja, por um lado, e o povo de Israel, por outro lado. Está claro isso? Muito bom, mantenha em mente isso aí, tome nota. Esse é o centro.
É em torno disso aí que gira todas as ideias, todo o debate e toda a confusão também. Os dispensacionalistas, eu vou lidar com a história dentro de um minutinho, para falar de onde surgiu essas coisas aí, mas os dispensacionalistas, eles fazem uma distinção entre Israel e igreja, dizendo que Deus tem um plano específico para a nação de Israel, na Palestina, e Deus tem um plano específico para a igreja. Ali está o ponto central desse ensino. Deus fez muitas promessas para Israel e essas promessas não foram cumpridas, então ele deve voltar a cumpri-las em um período mais para frente chamado milênio. Todo o plano de Deus, desde o início, é focado na nação de Israel. Esse é o povo especial, o povo peculiar de Deus, aquela nação, aquele povo. Perdão. O que é a igreja então, pastor? Bem, a igreja é um parêntese no lidar de Deus com Israel. As coisas não deram muito certas ali, então Deus fez um parêntese, começou a lidar com os gentios, a igreja é formada de gentios na visão deles. E quando Deus terminar de lidar com esses gentios, a igreja, parêntese fecha, Deus tira a igreja de cena, arrebatamento, e ele volta a lidar com os judeus de novo, no período de 1000 anos. Então eles fazem uma distinção muito clara entre igreja por um lado e Israel por outro. Todavia nós cremos, e assim a igreja tem crido ao longo de séculos, 19 séculos, que Israel representa a igreja. E que a nação física de Israel, lá na Palestina, foi nada mais do que um berço pelo qual o Salvador viria ao mundo. Mas o Salvador veio ao mundo, e o plano de Deus e o foco de Deus é sobre os seus eleitos, porque por eles ele veio morrer. E nós usamos o termo o Israel de Deus, não em referência ao povo da Palestina, mas a toda a igreja composta mesmo de judeus quanto gentios. Então esse aqui é o grande campo de combate. É aqui que está a confusão. O dispensacionalismo que surge aí no início do século XIX, 1830, começa a desenvolver uma ideia de que Deus lida com Israel como nação e Deus lida com a igreja. Sim, em certo sentido é claro que Deus faz isso. Mas no ensino da palavra de Deus, o foco de Deus, o plano de Deus é sobre o Israel de Deus, que são os salvos, que são os eleitos, mesmo dentro da nação judaica, quanto de fora dos povos gentios. Está claro isso, meus queridos? Eu espero que essa figura esteja um pouco mais clara. Vai tomar mais clareza ainda com os estudos aqui, mas marque este elemento. Esse é o ponto central, esta é a essência, uma diferença que é feita por eles, não por nós, entre igreja por um lado e a maneira como Deus lida com o povo de Israel. Deus ainda precisa cumprir muitas promessas do Antigo Testamento a essa nação que não foram cumpridas segundo eles, então Deus continuará lidando com eles em um tempo devido. E essas promessas que Deus fez a Israel como nação, segundo eles, não foram completamente cumpridas. Questões como a reconstrução de um terceiro templo será necessária, promessas de que Israel tomaria posse de toda a terra de Canaã. Eles dizem que isso não foi cumprido, e porque não foi cumprido, Deus não pode falhar, ele tem que cumprir isso ainda e dar a terra por inteiro a Israel. E como isso não aconteceu ainda, vai ter um período onde isso vai ser cumprido, período do milênio, e que Cristo retornará e que ele reinará em Jerusalém por 1000 anos. A figura está se formando, essa é a ideia. Ali está Deus lidando com Israel. Quem é o primeiro? Bem, Deus lida com Abraão. Deus chama Abraão de Ur, não é da Babilônia, e a partir de Abraão ele cria a nação de Israel. Lembre-se que a nação de Israel não existia. Deus criou essa nação, não é? De um homem que não podia ter filhos, de uma mulher também. Então Deus dá promessas a Abraão, dizendo: em tua descendência muitas nações serão abençoadas, te darei todas as terras, etc, etc. E essas promessas são repetidas nos filhos, Isaac, e aí por diante, depois Davi, e até por mais para frente. Mas os dispensacionistas dizem: sim, é verdadeiro. Deus deu essa promessa à nação, mas muitas dessas promessas não foram cumpridas ainda. Israel foi destruído, Jerusalém, perdão, a igreja começou, e porque nós vemos que essas promessas todas elas não foram cumpridas, Deus deve voltar a lidar com Israel e cumprir essas promessas. E quando ele tirar a igreja de cena, ele volta a lidar com Israel. Isso vai ser no período de 1000 anos, quando o templo vai ser reconstruído, não é? E Israel vai ter uma posse de toda a terra que não foi possuída ainda, segundo eles, e coisas como essa. Se marque isso em mente. Uma grande distinção entre a igreja e Israel. Deus tem um foco e um plano bem específico com esse povo, e um foco e um plano bem específico com a igreja. É quase como se existisse duas igrejas, não é? Igreja classe A, Israel, igreja classe B, você e eu.
seria possível tal coisa na palavra de Deus, por aí você já começa a perceber que alguma coisa não está muito bem nesse ensino. Mas vamos seguir. Uma igreja formada por pessoas de todas as nações e um outro grupo apenas para o judeu étnico, o descendente de Jacó, de Abraão, dali por diante. Um lidar de Deus com as nações, as gentes, daí gentios, trazendo eles para a igreja, e um lidar de Deus com a nação de Israel. Eu estou marcando isso muitas vezes porque isso realmente é o ponto central. Quando os irmãos lidarem com pessoas que dizem, não, dispensacionalismo é sobre o final dos tempos, muito bom, mas aqui está a coluna central desse ensino, e tudo gira em torno disso aqui, não é? Tudo se encaixa nisso aqui. Bem, por que nós estamos lidando com esse tema? Eu nunca ouvi falar sobre isso, pastor. Eu nunca vi uma igreja com o nome Igreja Dispensacionalista. Eu nunca vi ninguém dizer, eu sou um dispensacionalista. Aqui está minha camiseta, eu sou um dispensacionalista, eu defendo essa bandeira, eu creio nisso. É relevante, ninguém diz por isso dispensacionalista, nem... nunca vi nenhuma igreja, nem no Brasil, nem fora do Brasil, com esse título. Parece um assunto tão desnecessário, técnico, pequeno. Para que gastar 4 ou 5 estudos lidando com um tema como esse, tão técnico? Bem, querido, você não irá encontrar por aí uma igreja com título dispensacionalista. Porque dispensacionalismo não é uma igreja. É um conjunto de ensinos que tem entrado dentro de igrejas. Sejam igrejas históricas, sejam igrejas pentecostais, mesmo igrejas católicas. É uma maneira de interpretar a Bíblia e um foco sobre o final dos tempos que tem entrado em muitas e muitas igrejas por aí. Milhões de pessoas são dispensacionalistas. Eu li uma pesquisa recentemente que o número de dispensacionalistas só nos Estados Unidos está em torno de 48 milhões de pessoas que creem nessa doutrina. E são dispensacionalistas. Imagina o mundo inteiro. Pense sobre a seguinte ilustração. É como se alguém pegasse uma enfermidade sem sentir, sem saber. É como se você pegasse um vírus e ele começasse a lidar lá dentro de você e você não percebesse. E você está operando debaixo da força dos sintomas desse vírus. É mais ou menos assim o dispensacionalismo. Talvez a ilustração do vírus não seja muito agradável, mas pense sobre um vírus de computador então. Você pega esse vírus de alguma maneira, ali conversando com pessoas, entrando em algum site, daqui a pouco você é influenciado por essas ideias, e esse vírus começa a lidar com o teu computador. Daqui a pouco uma coisa desaparece, outra coisa é deixada para trás, e você não sabe como essas coisas foram, não é? Assim é a ideia do dispensacionalismo. Ele começa a lidar na sua maneira de encarar o final dos tempos, a igreja, o milênio, mesmo a doutrina da salvação. Você não foi a um seminário, ninguém usou o termo dispensacionalista, você não passou por um curso talvez, mas a maneira que a Bíblia é ensinada, o ensino sobre o final dos tempos, te leva a compreender as coisas dessa maneira, e daqui a pouco você está operando sobre esse ensino chamado dispensacionalista. E o nosso objetivo é passar um antivírus hoje, e desmascarar essas ideias, e ter grande clareza a respeito do ensino do final dos tempos. Bem, querido, deixa-me falar sobre aspectos, então, e ensinos que distinguem o dispensacionalismo, e que são conhecidos pela maioria das pessoas. Nesse primeiro estudo, nosso objetivo é apenas tocar nesses elementos e criar a figura completa. Hoje à noite nós vamos lidar com o ensino da palavra de Deus em contraste com o primeiro ensino do dispensacionalismo, que é a doutrina da igreja e de Israel. Muito bem, primeiro, um dos primeiros aspectos do dispensacionalismo é a maneira como eles interpretam a palavra de Deus. Eu gostaria que você realmente tomasse nota nesse ponto, porque é muito importante. Os dispensacionalistas dizem que eles interpretam a Bíblia, de uma maneira literal. Já vou falar sobre isso. Eu interpreto a Bíblia de uma maneira literal. E essa é a melhor maneira, porque se você começar a alegorizar aqui, espiritualizar, você vai criar coisa que não existe. Bom, por um lado eles estão certos. Há um perigo em si a espiritualizar demais certos textos. No movimento pentecostal você vê isso demais, não é? Por exemplo, um pastor, ele quer, de alguma maneira, arrecadar algum dinheiro lá para a congregação dele, então ele começa a criar figura onde não existe figura. E ali foi Davi com suas 5 pedras. Aí ele começa a dar um nome para cada uma dessas pedras, cada uma dessas pedras é um bicho na vida, uma dificuldade. Você percebe? O contexto não dá nenhuma ideia para isso. E ali está Golias. Sabe que é Golias? Teu maior inimigo na vida, o teu chefe, a economia. Mas a Bíblia não diz isso. Então você está espiritualizando o que não está ali. Aí você se esquece que Golias não era um inimigo particular do Davi, era um inimigo do povo de Israel. O contexto já diz isso. Então o grande perigo de espiritualizar ou trazer alegorias em demasia para a Bíblia é que você foge do texto. Você começa a flutuar, tirar o pé do chão e fica voando por aí, não é? Então é um grande perigo nisso. E muitos seminários são bastante firmes quanto a isso, para que não se alegorize. O outro perigo extremado
é engessar a Bíblia e colocar uma camisa de força no pastor. E aí você vai em igrejas e tudo que você aprende é o contexto geográfico, é o significado da palavra no original e não há aplicação absolutamente nenhuma. Você volta para casa sabendo um pouquinho de informação técnica. Porque eles estão com medo de pegar aquilo que o Espírito de Deus colocou aqui. Você percebe a diferença dos extremos? Então, o dispensacionalismo, eles dizem o seguinte: nós lemos a Bíblia de uma maneira literal para fugir à alegorização. Muito bem, mas o que eles querem dizer sobre literal? Eles querem dizer o seguinte: o que está escrito aqui é o que está escrito aqui. Se a lua um dia vai virar sangue, então a lua um dia vai virar sangue. E se duas pessoas, duas testemunhas vão morrer em Jerusalém um dia, vão ressuscitar, ficar lá na praça, isso vai acontecer. Bom, isso é um grande extremo, porque nós sabemos que a palavra de Deus há questões literais, mas há questões simbólicas, alegóricas. E essa é a maneira correta de se ler a palavra de Deus. Assim como reformados, vindo da tradição reformada, nós tomamos a palavra de Deus como ela é. Nós não impomos um princípio rígido, único, de fora sobre ela para interpretação. Nós buscamos as regras de interpretação da Bíblia e dizemos: a Bíblia se auto-interpreta, um texto interpreta o outro. No contexto eu conheço a verdade. Mas eles se gabam desse princípio gramático histórico, que é usado por todas as igrejas protestantes, dizendo: você considera o contexto histórico em que as coisas foram ditas, e você observa a gramática, a síntese. Então o pastor tem que conhecer o grego e o hebraico. Muito bom. Mas é só isso? Não, porque é um livro escrito pelo Espírito Santo. Assim, há aplicações, há figuras. E nós aprendemos, por exemplo, do apóstolo Paulo, que todas as coisas que dantes foram escritas para aquele povo de Israel como nação, foram escritas para quem? Para nós. Então há uma alegoria aqui, não é? O povo de Israel migrando do Egito para Canaã. Isso representa o quê? Nós peregrinando para a eternidade. E assim por diante. Em outras palavras, Israel, na antiguidade, como nação, é uma figura da igreja hoje. Porque o lidar de Deus é sempre com a igreja. Mas a igreja não surgiu hoje. A igreja surgiu desde o primeiro crente, lá no início dos tempos. Então nós estamos chegando no ponto sobre a definição do que é igreja. No próximo estudo isso vai ficar mais claro. Mas uma das características do dispensacionalismo é esta: a maneira como eles interpretam a Bíblia. Então, se eu vou para o livro de Apocalipse, ali eu preciso ler como se fosse uma narrativa, uma coisa após a outra. Eu pego uma linha do tempo e coloco: a primeira coisa acontece, a segunda, a terceira, a quarta. Você já percebeu isso? Vai acontecer isso, depois aquilo. Mas o livro de Apocalipse nos diz de cara, logo no início, que são visões. Estava eu ali, João, na ilha de Patmos, e eu olhei para o céu e vi. Cada um dos ciclos das visões começa assim: e vi uma visão, uma alegoria, uma imagem. Então esse é o ponto primeiro. Eles tomam essas visões de uma maneira literal, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, e tomam símbolos de uma maneira literal também. Agora, nós cremos em um princípio de interpretação diferente. Essa é a maneira que a igreja tem crido desde o início, mas que foi formulada, se eu posso assim dizer, sistematizada, posto no papel, no período da Reforma Protestante. Marque isso porque isso é muito importante. Nós cremos no princípio do sensus literaris. Difícil, né? Os reformadores adoravam latim. É no latim, sensus literaris. O que é isso? Essa é a nossa maneira de considerar esse livro aqui, essa literatura. Sensus literaris, ou senso, é o sentido da literatura que você tem em mão. Em outras palavras, é muito simples. A Bíblia é um conjunto de vários livros, não é verdade? Do grego, do latim biblos, biblioteca, que nós temos uma biblioteca, Bíblia. Então, cada um desses livros é uma literatura que tem um senso específico. A literatura aqui que é poética, a literatura que é narrativa histórica, Atos, a literatura que são profecias, profetas maiores, menores, etc. Então, de acordo com a literatura, nós lemos elas como ela é. Então, você não pode ler o livro de Apocalipse como uma narrativa, porque não é uma narrativa, são símbolos. Atos é uma narrativa, então você lê como uma narrativa, uma coisa acontecendo após a outra. E fui eu, Paulo, e houve um naufrágio, e saímos ali, chegamos acolá, uma narrativa, uma descrição de um historiador chamado Lucas, e esse é o sentido, ou tipo de literatura que nós temos em mão no livro de Atos. Lá em Isaías nós temos literatura profética, assim nós lemos como profecia, e há regras para se ler profecia. O profeta está falando sobre algo que vai acontecer agora, dentro de poucos anos, com aquela nação, com uma pessoa, mas tudo aquilo também aponta para o final, porque é uma profecia. Imagina um avião, ele está andando com as rodas no chão, não é? Essa é a profecia do profeta para a nação, para a pessoa que vai logo acontecer em pouco tempo. Israel vai ser destruído pelos babilônios se não houver arrependimento. Mas Israel vai ser salvo e Jerusalém vai ser protegida e abençoada e elevada. Bom, você percebe que a linguagem está espiritualizando. O avião começa a tomar voo e começa a falar sobre coisas lá no futuro, sobre a igreja no final. Então, são livros proféticos e nós lemos como livros proféticos.
São livros históricos, nós lemos como livros históricos, interpretamos assim. São livros poéticos, Cantares de Salomão, Salmos de Davi, alguns proféticos, então nós interpretamos dessa maneira. Nós não pegamos toda a Bíblia e dizemos toda ela é literal, lê ela como um livro cronológico. Esse é o grande erro do dispensacionalismo. Eu espero que esteja claro na mente de todos. Nós honramos o princípio da reforma dos sensos literários, ou do sentido da literatura que você tem em mão. Se você está lendo uma carta pastoral, não é um livro profético. Não tire profecia de 1 Timóteo, 2 Timóteo ou de Tito. Não é? Se é o livro de Apocalipse, não lê isso como uma narrativa histórica, uma coisa acontecendo após a outra. São visões. Então você percebe de uma maneira muito mais clara, não é? E muito mais inteligente. Porque Deus nos deu essas capacidades para estudar a palavra de Deus. Então não venha com um princípio exterior aqui humano e imponha ele sobre a Bíblia. Considere o que a Bíblia diz sobre si mesmo. Então esse é o ponto central da interpretação bíblica do dispensacionalismo. Vou dizer, tudo é literal e eu me gabo porque eu não vou ficar alegorizando aí com aqueles pastores lá para tentar arrancar as coisas dos outros. Não, a Bíblia diz isso, eu leio, isso é literal. Sim, mas isso é um grande perigo, um grande erro. Porque há símbolos, há também alegorias. Na verdade, a própria Bíblia nos diz que há alegorias, que há imagens. Muito bom, o segundo aspecto proeminente na doutrina, no ensino dispensacionalista, é a separação que eles fazem entre Israel e igreja. Nós já mencionamos sobre isso. Deus tem um plano específico para Israel como nação e Deus tem um plano específico para a igreja. Toda a nação de Israel que habita na Palestina hoje, o pessoal que está voltando para lá, migrando, eles dizem, um dia vai se converter. Essa é a interpretação deles de Romanos, do capítulo 6 em diante. Aquela nação, aquele povo, como nação, não só os eleitos que estão ali dentro, não, toda a nação, todos eles. A igreja é apenas um parêntese no lidar de Deus com o povo de Israel. Deus olha sobre os judeus como seu povo escolhido, seu povo preferido, mesmo que eles continuem rejeitando a Jesus Cristo. Sim, mesmo que eles continuem rejeitando a Jesus Cristo. E como é que eles vão ser salvos? Bom, de alguma maneira Deus vai fazer isso. Você percebe? Essa é a visão. Há uma separação entre Israel e entre igreja. Muitos cristãos dispensacionalistas chegam ao ponto de ser judeófilos. Sabe o que é isso? Amigos dos judeus. Eles amam Israel. E aí você vai numa igreja, tem a bandeira de Israel no púlpito, tem um castiçal ali, tem uma vela lá. Eu amo Israel porque Israel é o povo de Deus e eu estou aqui para servir Israel de alguma maneira. Igrejas que observam os feriados nacionais de Israel, usam pães ázimos na ceia, até comem ervas amargas, como eles faziam na Páscoa, bandeirinha de Israel, muitos enviam suporte financeiro para o governo de Israel. Tenho certeza disso. Eu li uma pesquisa numa revista norte-americana que uma das maiores influências nos últimos governos norte-americanos antes do atual presidente era o dispensacionalismo. É por isso que os Estados Unidos protegia, e ainda protege, agora menos, Israel de uma maneira tão grande. Por causa dessa ideia. Que aquele povo um dia vai ser restaurado e vai ser convertido e que o Messias vai voltar para reinar naquela cidade de Jerusalém. Isso não pode ser destruído, não. Então manda dinheiro para eles fazerem armamento e se protegido ali. Você percebe como uma doutrina influencia coisas nessa gravidade e nessa escala. Então você começa a perceber a força, não é? De um ensino como esse. Muito bem. Eles ensinam que a igreja, o dispensacionalismo, ensina que a igreja nunca foi profetizada no Antigo Testamento. Não há nada sobre a igreja no Antigo Testamento, é sobre Israel apenas. A igreja foi um parênteses lá na frente. Eu vou dizer o porquê desse parênteses. O período da igreja vai acabar, o parênteses vai fechar no arrebatamento. Deus vem arrebatar a igreja, tira ela de cena, Deus volta a lidar com Israel novamente. Então vai marcando isso aí. O que mais? Por que eles creem assim? Por que essa ideia? Bem, eles creem da seguinte maneira. Quando o Senhor Jesus Cristo, como Messias, veio, ele propositadamente ofereceu o reino a Israel, não é? Restaurar o reino de Davi e tornar Israel e Jerusalém como sua capital, acima de todas as nações do mundo. Mas Israel disse, não queremos não. Crucifica ele. Então o plano de Deus não deu muito certo. E aí Deus começou a lidar com os gentios e reunir esses gentios e salvá-los. E no momento que o período dos gentios terminar, o parênteses fechar, porque Deus tinha prometido a Abraão que a sua nação fosse como a areia ou a poeira, muita gente, e dar toda aquela terra que ele pisasse, mas Israel rejeitou quando o Messias veio, Deus não pode falhar a promessa, ele vai ter que cumprir isso de novo, ele vai cumprir no milênio. Quando a igreja for tirada de cena, o Messias voltar, pisar nesse mundo, reinará de Jerusalém só com os judeus, porque a igreja vai estar no céu, Jesus Cristo aqui na terra, junto com os judeus, reinando, então eles vão tomar conta de todas as nações,
governando dali, e a terra vai ser dada e o templo vai ser reconstruído. E pasme você, mesmo os sacrifícios vão ser restaurados. Mesmo os sacrifícios. Dispensacionalista, mesmo sacrifício. Mas Cristo não foi o último sacrifício? Foi. Não, vão ser sacrifícios simbólicos, em memória e agradecimento. Mas a Bíblia diz que os sacrifícios era para purgar o pecado, e nada de simbólico. Mas essa é a consequência lógica de uma ideia como essa. Então, marque isso aí. Bem, o terceiro aspecto do ensino dispensacionalista é sobre o final dos tempos. O primeiro é a maneira de interpretar a Bíblia. O segundo, a separação ou divisão entre igreja e Israel. E o terceiro aspecto proeminente do dispensacionalismo é este, sobre o final dos tempos. Eles são pré-milenialistas por natureza. Eu vou explicar esse termo confuso. Pré-milenialista é antes do milênio, não é pré. Pós-milenialista, depois do milênio. Só há dois grupos de interpretações bíblicas nessa questão do milênio. Pré-milenialistas e pós. Aqueles que se chamam pré-milenialistas dizem que o Salvador, o Messias, ele vai vir ao mundo antes que o milênio comece. E aqueles que são pós-milenialistas dizem que o Salvador vem ao mundo, retorna, quando o milênio terminar. O amilenialismo, que é a maneira como nós cremos, é mais bíblica, é uma categoria do pós-milenialismo, que diz que Cristo volta ao final do milênio. A diferença é que nós não cremos no milênio literal, de 1000 anos aqui na Terra, mas simbólico, que é o período da igreja. Muitos crentes reformados creem realmente que o Senhor voltará a esse mundo e haverá um período realmente de 1000 anos literais aqui, onde ele reinará. Mas os dispensacionalismos, por ora, eles são aquelas pessoas que creem que Cristo volta e aí o milênio é iniciado, 1000 anos literais aqui na Terra. Eles precisam crer dessa maneira mesmo. Cristo retorna, então ele começa a reinar de Jerusalém sobre todo o mundo, só com os judeus. E por 1000 anos ele reina, e ao final desses 1000 anos vai haver uma guerra, porque Satanás ele vai ser solto, lembra que nesse período ele está preso por 1000 anos, não é? E vai voltar a tentar as nações para que elas se organizem em guerra contra o povo de Israel e Cristo. Uma bagunça, não é? Agora Cristo vai entrar em guerra, competir, lutar no mano a mano. Cristo, o Senhor da glória. Não é verdade? Então essa é a ideia. Há um milênio literal, e eles creem que Cristo volta para a igreja invisível uma vez antes do início do milênio, depois visivelmente para reinar com Israel antes do milênio. Ele destrói, amarra Satanás, e aí começa o milênio, o reino de 1000 anos por aqui. Então são pré-milenialistas. Mas antes do início desse milênio, marque esse gráfico aqui em mente. Você pode até traçar uma linha. Nós estamos vivendo aqui, de repente, o que acontece? O parênteses fecha, acabou o período da igreja. Cristo volta invisível ao mundo, para a igreja, ninguém vai ver, um sobe, outro fica, a igreja sobe, os demais ficam. E aí o que acontece? Todo mundo fica pasmado. As companhias norte-americanas contratam um crente ou não crente para pilotar o avião. Antigamente era verdade isso, não sei se ainda existe isso hoje. Caso um suba, o outro fique pilotando ali. Você vê a força dessa doutrina. Companhias aéreas. Cristo volta invisível, ele leva a igreja, isso é chamado arrebatamento. Eles usam o termo arrebatamento dessa maneira. Nós queremos que o arrebatamento é o final, quando Cristo voltar, no ponto final, leva todos, julgamento, etc. Mas Cristo vem, ele arrebata a igreja invisivelmente, ninguém vê. E aí o que acontece? Nesse momento é manifestado o anticristo. E o anticristo ele começa a pôr paz na terra, tem briga demais. Palestino, ISIS, né, o movimento islâmico e toda coisa. Precisa de um homem aí que comande as coisas e ele põe paz na terra, essa ideia dispensacionalista. E está tudo muito calmo, de repente, 3 anos e meio passa, ele começa a querer ser adorado. Esses primeiros 3 anos e meio todo mundo fica maravilhado dele porque ele pôs paz. Então é fácil adorar uma pessoa assim, não é? Ele vai lá para Jerusalém, o templo já foi reconstruído, lembra? Se senta lá e começa a querer ser adorado. Mas o judeu, que aprendeu a não adorar ninguém mais, depois que Deus fez eles comerem ídolos na Babilônia, porque é isso que eles queriam. Então, vocês querem ídolos? Vão para lá, onde tudo começou. Deus manda eles para a Babilônia. E eles veem ídolos em todo lado, até que eles só Jeová é Deus, e acaba com essa bagunça por um tempo. Então, essa interpretação dispensacionalista. Quando ele vier o anticristo, não vão adorar ele não, e o anticristo vai colocar todas as nações contra os judeus. E vai ter uma grande guerra num vale lá em Israel chamado Armagedon. Daí a guerra do Armagedon, e Cristo vai combater e destruir esse povo, e a partir daí começa a era eterna. Ou, perdão, os 1000 anos. Desculpa, eu estou fazendo uma injustiça aqui, eu não posso fazer isso.
Essa é uma interpretação do dispensacionalismo. A outra interpretação é a seguinte: Cristo retorna, não é? Ele amarra Satanás por 1000 anos, Apocalipse 20, e ele não tenta mais as nações, e nesse período Cristo reina com os judeus de Jerusalém e de Israel sobre o mundo inteiro. Então, a grande paz. Ao final destes 1000 anos, Satanás é solto, ele vem para tentar as nações e organizar elas contra Israel e Jerusalém. E aí é onde há guerra, né? E Cristo vai lutar com seus exércitos contra os exércitos de Satanás. E ali será o fim, então o julgamento final, 2 julgamentos, trono branco, etc. Então você percebe a ordem um pouco confusa porque há muitos detalhes. Mas esse é o ponto na imaginação popular que está mais claro sobre o dispensacionalismo. Talvez alguém já leu aqueles livros deixados para trás, muitos populares nos Estados Unidos, e uma série de outros vídeos, né, filmes sobre isso. Mas essa é a ideia. E ele começa a reinar por 1000 anos de Jerusalém com os judeus, sobre as pessoas que ficarem, e no final desses 1000 anos Satanás é solto, junta as nações para lutar contra os judeus, guerra no Vale do Armagedon, destruição, julgamento e o início da era eterna. Muito bem, querido. Esse é um dos aspectos. Agora, o quarto aspecto do ensino do dispensacionalismo é sobre o anticristo. A maneira de interpretar a Bíblia, a separação entre igreja e Israel, o milênio e o ensino sobre o anticristo. Será um homem poderoso. Ele aparecerá logo após o arrebatamento. O arrebatamento inicia, não é? Fecha o parêntese dos gentios. Deus está lidando só com os judeus. Período da igreja é um parêntese. Fechou o parêntese, sobe, vai embora. A igreja, aí aparece o anticristo, que será um homem, estará por aí por 7 anos, 3,5 paz no mundo, 3,5 querendo ser adorado. E nesse período será um período de grande dificuldade e tribulação. Mas essa tribulação é só para os judeus, que vão ser perseguidos por não quererem adorar o anticristo. Muitos dispensacionalistas dizem que o próprio anticristo será um judeu ateu, que se parece muito mais com o Messias do que o primeiro que veio, o Salvador. Esse homem é tão poderoso, político, ele parece que está restaurando Israel, controlando tudo, vencendo os árabes. Deve ser o Messias, porque na mentalidade errada do judeu, o Messias vem para trazer Israel a uma era de ouro, não como um salvador espiritual. É a mesma ideia lá do início também. Eles queriam um rei político. Mesmo os discípulos estavam confusos sobre isso também. Foi preciso que Cristo os dissesse de maneira bastante clara. Alguns dizem que o anticristo já está por aí, já chegou a nascer, na verdade. Mas ele organizará um mundo contra Cristo, em uma grande guerra, nesse período, contra Cristo e os judeus. Daí anticristo, e será destruído no final. Bem, deixa-me resumir isso aqui, porque é muita coisa. E eu estou passando a variante mais clássica do dispensacionalismo, porque isso varia bastante. Interpretação da Bíblia literal. Deus tem 2 planos, um para a igreja e um para a nação de Israel. O foco de Deus é sempre sobre Israel, a igreja é apenas um parêntese, plano B de Deus. No final dos tempos, Cristo retornará invisível para a igreja somente, levando a igreja para cima e deixando os outros para trás. E a igreja está agora no céu, e Cristo estará aqui na terra, junto com a nação de Israel, para esse período de 1000 anos. O aparecimento do anticristo, que será revelado nesse período, e então Satanás amarrado por 1000 anos, o reino de Cristo literal nesse mundo por 1000 anos, ao final dele a grande guerra, os exércitos de Satanás do mundo, né, nações ímpias, não é? Interessante é imaginar que como Cristo poderia estar reinando sobre o mundo, mas tem gente se rebelando ali por trás da cortina, a gente não sabe como isso se encaixa na doutrina, porque vai ter uma guerra. No final das contas ele não reinou de verdade, era apenas, não é, um teatro. Então são coisas que contradizem realmente a própria ensino do dispensacionalismo. Mas essa é a ideia, esse é o ponto central. Agora deixa eu me correr aqui nos últimos minutos. O dispensacionalismo, por natureza, é arminiano, ou seja, crê na ideia que uma pessoa pode, no final das contas, perder sua salvação. Dificilmente você encontrará um dispensacionalista calvinista, que crê nos 5 pontos do calvinismo. 99,9% são arminianos, não é? Mas a teologia reformada crê que Deus é soberano na salvação e que a sua obra nesse mundo é sobre os eleitos. Segundo, o dispensacionalismo fala em termos de interpretação literal. Nós cremos nos sensos literais. Cada texto da Bíblia, cada livro, tem o seu próprio sentido, o aspecto, e deve ser lido e visto dessa maneira. Terceiro, eles desprezam aquilo que nós cremos chamado analogia da fé.
Esse é um dos princípios restaurados pelo protestantismo, chamado analogia da fé. O que é isso? Que você pega uma doutrina que está lá em Pedro e compara a mesma doutrina com Isaías e não se contradiz. Você pode fazer uma analogia, os dois creem na mesma coisa e não vão se contradizer, porque foi o mesmo Espírito que inspirou os dois. Mas eles desprezam esse princípio e dizem, não. Você não pode dizer que Isaías está batendo com Pedro lá na frente, porque são de períodos diferentes. E o Novo Testamento é só para a igreja. Então não lê essas coisas da igreja no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento é só para Israel. Assim eles perdem um princípio muito importante, chamado analogia da fé. Nós fazemos analogia, comparando escritura com escritura, para saber como as coisas estão andando aqui. E nenhum autor vai discordar do outro, mas vai concordar e dar base uns aos outros, porque é o mesmo Espírito inspirando pessoas em períodos diferentes. Aí nós compararmos doutrina com doutrina. Isso deve ser feito. Muito importante isso. O dispensacionalismo crê que Israel na Bíblia, o termo Israel, marque isso. Toda vez que você lê Israel na Bíblia, significa a nação de Israel somente. Nada a ver com a igreja. Nós cremos que o termo Israel na Bíblia significa tanto a nação palestina quanto a igreja. Então você tem a nação de Israel, o povo étnico na Palestina, mas dentro dessa nação você tem os salvos, os eleitos, que são o Israel de Deus. Não é isso que diz Paulo, que não é judeu, o que é circuncidado na carne, mas sim o que é no coração. Então o verdadeiro Israel de Deus é o povo de Deus, o remanescente ao longo da história. Mas ele diz, não, Israel é apenas o povo na Palestina e igreja é outra coisa. Então marque isso também. Nós cremos que o termo Israel se refere tanto à nação, quanto ao Israel de Deus, a igreja. Muito importante também. Nós temos no Antigo Testamento profecias sobre Israel, que devem ser cumpridas de maneira literal, mas essas profecias não se referem à igreja, nem são promessas para a igreja. Nós cremos que muitas dessas profecias se cumpriram com a nação, de fato, ela entrou na Terra Prometida em muitas coisas, mas muitas dessas profecias só podem ser cumpridas com a igreja. Você se lembra daquela leitura que nós fizemos no último domingo, de Hebreus capítulo 11, sobre a galeria da fé? Eles receberam promessas, não foram? Mas não alcançaram essas promessas. Eles abraçaram pela fé. Eles estavam esperando uma Jerusalém celeste. Os dispensacionistas não. É a Jerusalém da terra somente, e ela tem que ser restaurada, e o templo e a nação, porque Israel é só o grupo étnico. Então isso é um grande tropeço na interpretação da palavra de Deus. Um outro ponto importante a se marcar é exatamente esse, que Israel na Bíblia significa tanto a nação quanto a igreja. O foco do Senhor é sobre a igreja, os seus eleitos em todos os tempos. O dispensacionalismo fala sobre esse parêntese, a igreja é um parêntese no lidar de Deus com Israel, até que esse parêntese se feche. Então Deus vai lidar com os judeus e a nação inteira vai ser salva. De alguma maneira, essa interpretação de Romanos 11. Mas não é só os eleitos dentro de Israel que vão ser salvos, não, é toda a nação mesmo. Então essa é a ideia. Nós cremos que há uma probabilidade de que um grande número, talvez, de judeus sejam salvos na direção do final dos tempos. Mas isso pela evangelização, obviamente, porque ninguém vem a Deus senão por Cristo. E é por meio de Cristo Jesus. E não pelo instalar de Deus, de repente eles creem em Deus. O único caminho de salvação é por Cristo Jesus, uma doutrina fundamental na palavra de Deus. Não, pela fé em Cristo Jesus, por sua graça somente. E nós cremos que o Israel de Deus será todas as nações, pessoas dentro dos judeus, pessoas dentro dos Yanomamis, dos japoneses, dos chineses, que são reunidos, e essa igreja, esse é o Israel de Deus. Em outras palavras, se no Antigo Testamento, no passado, a maior parte dos crentes no mundo estavam dentro do Estado de Israel, não é verdade? Israel estava como que cercado ali, não é? Todo o resto era escuridão, até que o Messias viesse para o mundo inteiro. De vez em quando você tinha um foco de luz ali fora, algum não-judeu sendo salvo, ou conhecendo a palavra. Mas se no Antigo Testamento a maior parte dos eleitos, dos salvos, da igreja, estava dentro do país de Israel, com a vinda do Senhor Jesus Cristo e o espalhar do Evangelho, agora a maior parte está fora dali. Em outras palavras, a bandeira da igreja judaica desce do mastro, com a vinda de Cristo, e a bandeira da igreja judaica e gentia sobe ao mastro. Então agora Israel de Deus são pessoas do mundo inteiro. Então marque isso, que é muito importante também. Dispensacionalismo crê que o crente, marque isso, não está sob a lei moral. Toda lei é dada para Israel. Lei cerimonial, lei civil e, sobretudo, lei moral. É por isso que há muitos crentes aí
não é? Imorais, se posso assim dizer, porque estão fora da lei moral de Deus, ilegais, não é? E há um combate muito grande nessa área. Deve o crente seguir a lei ou não? Bem, queridos, o ensino é muito claro. Nós não estamos sob a lei para a salvação, tendo que cumpri-la para ser salvo, porque Cristo cumpriu por nós. E assim, estando em Cristo, nós cumprimos a lei. Agora, a lei nos é dada como uma regra de vida. Quem jamais diria que a lei moral não é para hoje? A lei moral está nos 10 mandamentos. Quem jamais diria que a lei moral não é para hoje? Será que hoje eu posso matar, roubar, adulterar, desobedecer pai e mãe, quebrar o dia do Senhor? Claro que não. Então nós estamos sob a lei, porque a lei ela impede ou ela cerceia o pecado, ela ativa no crente o zelo por Deus e a santificação. E a lei moral, lembre-se, é um reflexo do caráter de Deus, assim não pode passar. Enquanto a lei civil é para o Estado, para que organizasse seus tribunais enquanto fossem um berço para a vinda do Messias. O Messias veio, o berço já não precisa mais. Enquanto a lei cerimonial referente a Cristo e o seu sacrifício, Cristo já veio cumprir na necessidade de sacrifícios e cerimônias, a lei moral permanece, 10 mandamentos, para a igreja. Mas o dispensacionalismo briga muito com isso aí. Então você tem crente aí que vive da sua maneira. E um dos focos principais é o 4º mandamento. Você percebe a clareza. Quando a pessoa diz, não, domingo, sábado, essa coisa não importa. Eu faço o que eu quero do dia do Senhor. Mas o 4º mandamento diz, separe. Foi dado na criação, não foi antes da lei. E reiterado ali. É por isso que nós honramos esse dia à parte para adorar o Senhor, servi-lo, estar junto. Esse é o nosso sabá. Esse é o dia de descansar no Senhor. Não na minha cama, não de lavar minha roupa, fazer minhas compras, mas de evangelizar, proclamar a libertação, estar entre o povo de Deus. Parte da lei moral está sobre nós. Será que nós temos brincado com a lei de Deus e os demais mandamentos? Bem, Cristo interpretou os mandamentos, não é? E quão ampla eles são para nós. Isso é muito importante. A lei restringe o pecado, ela instrui a igreja em piedade e ela nos fortalece em um mundo tão mau quanto este. Por fim, um aspecto importante, em 10º lugar, certas partes ou linhas do dispensacionalismo creem que Davi vai voltar dos mortos para reinar em Jerusalém. Bom, isso é espiritualismo, não é? Espiritismo. Mas essa é a conclusão lógica de dizer que se ele recebeu uma promessa e que de sua descendência, não é? Ele jamais perderia o trono, sempre haveria um ali, e hoje a gente não vê ninguém da descendência dele, então ele tem que voltar, alguém tem que voltar. Alguns dizem, não, é o Messias, porque ele é da descendência de Davi, mas por causa do problema do princípio literal, eles têm que ser consistentes com a lógica dele, não, tem que ser Davi ou alguém da família dele. Então é uma grande bagunça nessas interpretações. E isso sai para todo ângulo, né? Para toda linha de confusão por ali. Bem, queridos, de onde vêm essas ideias? Nós concluímos aqui o nosso primeiro estudo um pouco mais longo, mas as bases estão aí. Esse é um movimento, marque você, novo. Dispensacionalismo surge em 1830, mais ou menos, na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Quem o inventou, se eu posso assim dizer isso, o inventor dessas ideias foi um homem chamado John Nelson Darby. Darby, você já deve falar do nome. Ele era um anglicano da Irlanda, ele saiu da igreja anglicana, se desgostou, se juntou à igreja dos irmãos, Brethren. Rachou a igreja dos irmãos com as suas ideias e criou um movimento bem focado nessas ideias. Tanto é que os irmãos, a igreja dos irmãos, creem muito nisso, porque eles são os grandes promotores disso aí. Os primeiros líderes foram esse John Nelson Darby, Samuel Tregles, Charles Henry Mackintosh. São muito conhecidos, há muitos livros deles por aí. São ali os papas, né? Os iniciantes desse movimento. Eles escreveram muitos volumes de interpretação bíblica baseados nessas ideias. Aqueles gráficos mirabolantes, não é, sobre o anticristo, a Babilônia, etc, etc. Agora, marque você, muito disso foi abandonado, porque no início eles misturavam isso com maçonaria, havia a pirâmide egípcia, tinha alguma ligação com profecia, uma coisa, uma sopa. E o pessoal percebeu que isso era muito esdrúxulo e foi limpando. Mas tudo começou assim. Está lá no centro do dispensacionalismo. E aí, as ideias desses homens, sobretudo Darby, influenciou um homem nos Estados Unidos chamado Cyrus Scofield. Esse é um nome bem conhecido, Scofield. O que ele fez? Ele aprendeu todo esse sistema, pegou a Bíblia e começou a escrever nota de rodapé nela, baseado nessa interpretação, e surgiu a chamada Bíblia Scofield. Ele fez muitas palestras nos Estados Unidos, reuniu gente, influenciou gente grande, como Moody. Moody se tornou um dispensacionalista, grande pregador, Moody. E outros tantos por lá, James Brooks, etc. E aí, em 1909, ele publicou essa Bíblia dele, famosa agora, a Bíblia de Estudo Scofield, com nota de rodapé. E isso colocou esse ensino do dispensacionalismo na mão do povo em geral nas igrejas. Muitas conferências por aí. E o sistema foi amplamente divulgado. E aí começou a ser conhecido como dispensacionalismo por causa daquelas divisões.
dispensações, não é? Daí pegou o apelido. Uma dessas pessoas que foram muito influenciadas por essa primeira onda do dispensacionalismo foi um homem chamado Lewis Ferry Schaeffer, um grande pregador. Ele decidiu construir um seminário que ficou famoso como Seminário de Dallas. Famoso Seminário de Dallas. Nesse seminário, muitos pregadores foram treinados como pastores, um seminário para pastores, mas que receberam esse vírus ali. Foram influenciados pelo dispensacionalismo. E os Estados Unidos e a Inglaterra, nesse período de início do século XX, eram países muito missionários, muitíssimos missionários. Então eles enviam pastores treinados nesses seminários para onde? Para o mundo inteiro com suas ideias. E as igrejas são formadas, mas elas são formadas já começando com essa visãozinha dispensacionalista. Daí o poder e a influência disso em toda parte. Muitíssimos pastores foram influenciados, não só pelo Dallas, seminários Dallas, mas tantos outros. E o movimento missionário espalhou-se por toda parte. Agora, por formação, eu sou um historiador. O prazer que eu tenho é nessa área. E estudando um pouquinho sobre a história dos batistas no Brasil, eu descobri que os batistas, na verdade, começaram no Brasil não dispensacionalista, livre do vírus, começaram calvinistas. Quando os primeiros batistas chegaram ao Brasil, eles criam nas doutrinas da graça. Está vendo aqueles grandes nomes? Salomão Ginsburg, Casal Bagby aqui, ó, pertinho, meu nome, se alguém me recorda, próximo a Santa Bárbara, não é? Próximo à Americana. Foi ali que começou o foco dos batistas, e lá no norte, na Bahia, um pouco anteriormente, mas eles criam nisso, e tinha uma confissão batista, que se não me engano era de Renfrewshire, que era muito parecida à confissão batista de 1689 e de Westminster. Foi aos poucos que o dispensacionalismo foi vindo com outros missionários, influenciando esse pessoal, novas igrejas, formação da convenção, formando uma convenção, você tem um terminal. Do terminal você espalha informação para todas as igrejas, não é? E quando o erro vem pelo terminal, o que acontece? Vai para todo lado. E meio século passa, 99% das igrejas se tornam dispensacionalistas. Mas saiba você que a Igreja Batista começou no Brasil com raízes reformadas, crendo nas doutrinas da graça, como todos os batistas no mundo inteiro e todas as igrejas até o surgimento, ou tomar força do arminianismo e do dispensacionalismo. Muito bem, querido. Um ponto importante é a maneira como eles interpretam essas coisas. Divisão entre igreja e Israel. Marque isso, isso é de suma importância. Agora, deixe-me deixar uma chave final e eu concluo aqui. É muito importante. Lembra do pequeno dragão, ou melhor, do imenso dragão que eu mencionei na minha ilustração? 3 cabeças. Todas essas 3 cabeças surgem aí no século XIX, final do século XIX, meados do século XIX. Liberalismo teológico na Alemanha, a Bíblia como qualquer outro livro, cheio de folclore, dispensacionalismo por ali, e o pentecostalismo no final do século XIX e início do século XX. Agora, as raízes do dispensacionalismo, como dos outros dois, são bem recentes, não é? Não são profundas na história da igreja. E eu pergunto a você, será que Deus deixou a igreja no escuro por 19 séculos a respeito do final dos tempos? A doutrina da igreja da salvação, e foi revelada só agora no final? É claro que não. Deus não deixaria a sua igreja no escuro. Não nos diz a palavra de Deus que Ele revelou a verdade uma vez por todas, logo no início? Assim, querido, em termos de doutrina, tudo que é muito novo está fora do prumo. Uma doutrina verdadeira, deixa eu fazer um silogismo aqui, bíblica, ela tem que ser antiga, muito antiga. Deus não poderia ter deixado a igreja no escuro por séculos e séculos e só revelar essas coisas sobre o Espírito Santo para o movimento pentecostal, que surge formalmente em 1901, com uma mulher caindo no chão, babando, levanta, começa a falar, dizem que é mandarim, aí a primeira pessoa fala em línguas. Deus não teria deixado a igreja no escuro a respeito do final dos tempos, da igreja, do milênio da salvação, revelando a um homem que quebrou 2 igrejas e que Spurgeon disse é o novo Papa no protestantismo, é o Darby. Não ouve ninguém, não quer saber de ninguém. Será que Deus teria deixado a interpretação bíblica no escuro por 19 séculos só para que teólogos alemães, não salvos, não regenerados, dissessem, não é uma Bíblia como qualquer outro livro, é folclore, vamos tirar o que é bom e o que não é. Acaba com essa história de Jonas, uma baleia e todas essas coisas. Não é isso que você ouve por aí? Em termos de doutrina e de verdade, ela precisa ser muito, muito antiga. Agora, nem tudo que é verdadeiro é antigo, obviamente. Não é verdade? Claro. Mas se é uma verdade bíblica, se é uma interpretação bíblica correta, tem que ser muito antiga e a igreja tem que ter conhecido ela desde o início. Então desconfie, tome muito cuidado com
novas ideias que surgem por aí por gente muito inteligente e bacana. Porque são coisas novas, não é? Ideias, daí surgem as seitas. O mormonismo surge no século XIX. Os russelitas, Testemunho de Jeová, surgem aí nesse mesmo período. E tantos outros grupos que estão aí corroendo a igreja em toda parte. Interessante, não é? Será que não é uma igreja bíblica real desde o início até o fim? É claro que há. O Senhor vai manter a tocha da verdade aberta. Então marque esse ponto sobre a interpretação. O pentecostalismo tem aí 130 anos. O dispensacionalismo tem aí 140, 150 anos. As doutrinas liberais são bem mais antigas, mas foram sistematizadas no final do século XIX, meados. Então, se é uma doutrina bíblica, o ensino tem que ser bastante antigo e conhecido pela igreja já há muito tempo, porque a verdade foi uma vez por toda entregue aos santos por Deus. Bem, queridos, eu devo terminar por aqui, o nosso tempo já se exauriu muito, mas foi pela maneira como nós iniciamos o dia. O foco sobre a igreja, foco sobre Israel, ponto central do dispensacionalismo. Uma interpretação literal ou literalista da Bíblia, nós temos o censo literários, o milênio como algo literal para eles, simbólico para nós. Está claro esses pontos? Vamos deixar bem marcado. Então, em torno desse tronco, nós vamos colocar os galhos agora nos próximos estudos. E à noite nós vamos lidar com esse tema da igreja e de Israel. O que é o ensino da Bíblia? Tem Deus um plano para Israel e um plano para a igreja. O que é o conceito de igreja da Bíblia? É uma nação física ou são pessoas? E de que maneira Deus lida com esse Israel de Deus ao longo da história?